Olá, hoje a nossa celebração será realizada de uma maneira diferente do que estamos acostumados. Nós estamos com uma atividade social no nosso bairro que dificulta o transporte, a circulação de carro, de ônibus, e os nossos irmãos e irmãs que moram nos bairros optaram por fazer esta celebração da maneira virtual, como era no tempo da pandemia, para matarmos um pouco a saudade daquela época triste em que a gente teve que aprender muitas coisas para poder se reunir, para poder se encontrar e encontrar alguma vitalidade. E hoje nós faremos a nossa reflexão da palavra de Deus. Nossos irmãos e irmãs estão orientados a gastarem um tempo para poderem fazer isso juntos com suas famílias, em suas casas. E aí, no próximo domingo, nos encontraremos novamente. Hoje, inclusive, seria a ceia do Senhor em nossa igreja, mas ela também foi transferida para o próximo domingo, a fim de que todas as pessoas possam participar sem qualquer dificuldade. Bom, você sabe que nós estamos numa série de mensagens já desde o mês de novembro, e isso vem nos acompanhando durante esse tempo. É uma campanha de 40 dias de fé, para a gente poder dizer aquilo que a gente acredita, quais são os fundamentos da nossa fé, em que consiste aquilo que cremos. E estamos aproveitando para fazer isso a partir de uma leitura do Credo Apostólico, aquele mesmo do primeiro, começo do segundo século. É o credo mais primitivo, aquele que é considerado a origem do que se tem conhecido como credo. Credo é um texto dogmático da igreja, do cristianismo. Ele foi estabelecido da forma com que ele é ensinado nos catecismos das várias denominações cristãs, seja católica, seja protestante, a partir do século VIII. Então, mas ele teve uma origem, e a origem foi lá no século I, começo do século II. E é esse que estamos interessados. E nós já vimos nas mensagens anteriores alguns artigos desse credo, e agora chegamos ao quinto artigo desse credo. Se você quiser acompanhar, é só dar uma olhadinha na playlist do nosso canal do YouTube, você encontra as outras reflexões ali, baseadas nos artigos do credo apostólico. O primeiro deles é sobre crer em Deus. O segundo foi sobre crer em Jesus Cristo. O terceiro foi sobre crer no Espírito Santo. E o quarto foi crer na igreja. E hoje vamos falar sobre a crença na comunidade dos santos. Talvez você pense assim, mas comunidade dos santos não é a mesma coisa que igreja? Bom, eu tenho a dizer uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que sim, a comunidade dos santos faz parte da igreja. A igreja se baseia na comunhão dos santos. Mas a coisa que parece que é nova e ruim, talvez para alguns, mas que eu vejo como algo muito positivo e que é o fundamento da nossa fé, é o fato de que nós fazemos parte de uma comunidade cósmica, de uma comunidade universal, composta por cristãos de todos os lugares e de todas as épocas. Nós fazemos uma unidade. Há muitos grupos teológicos, muitos grupos de igreja dos nossos dias atuais que muitas vezes se esquecem disso, de que nós formamos como cristãos e cristãs uma comunidade cósmica, que estamos unidos em todo o planeta com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Mas não somente agora, mas em toda a história, tanto antes quanto os que virão depois da gente. Há, inclusive, movimentos de renovação da igreja, movimentos que querem trazer uma ideia nova. Aí dizem que eles são os iniciadores, que a verdadeira fé cristã começou com eles. E eu digo para vocês com toda a convicção, isso é o maior erro que alguém pode cometer na sua profissão de fé.
acreditar que a maneira como ele crê, como se crê na sua religião, na sua denominação, no seu grupo, é uma fé diferente, porque é inovadora. Não temos novidades no que diz respeito à fé. A fé sempre existiu e nós estamos unidos a todos os que professaram essa fé ao longo da história, ao longo da revelação de Deus, tanto antes de Jesus quanto àqueles que vão ainda se converter até Jesus Cristo voltar. Porque Jesus orou nesse sentido. A oração sacerdotal de Jesus dizia isso. E nós vamos tomar um texto dessa passagem da oração sacerdotal para a gente poder pensar um pouco sobre o que é essa comunhão dos santos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 21. João 17, versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vou ler mais uma vez, agora na entonação gramatical correta. Eu falhei alguma vírgula aqui, eu acho que você deve ter pego aí algum mal entendido. Então, para corrigir, vamos ler de acordo com a gramática. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Inclusive com entonação, que é os sinais de pontuação gramaticais, exatamente para isso, para nos ajudar a respirar, fazer a entonação certa e a gente poder compreender melhor o texto. Bom, voltemos aqui para a nossa reflexão. O credo apostólico, ele enfatiza a existência de um vínculo espiritual entre cristãos e cristãs em todo o mundo. Esse vínculo é reconhecido como a comunhão dos santos. É um termo que a teologia trabalha nesse sentido. Todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo estão ligados uns aos outros por causa da pessoa de Jesus. Quem crê em Jesus está ligado uns aos outros por Cristo e em Cristo. É assim que a Bíblia ensina para a gente. Romanos capítulo 12, verso 5, Paulo diz: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Foi o apóstolo Paulo que procurou representar o corpo de Cristo como um organismo vivo. Aquela ideia do olho grande, né, do olhão que vem andando, que é um equívoco a gente pensar que o corpo é feito apenas de um aspecto do organismo. Ele é um organismo vivo, multifacetado, em que cada parte tem a sua importância. A igreja é esse corpo vivo, formado de diferentes partes, que são seus membros. Somos nós que fazemos essa realidade da igreja de Jesus com as nossas características. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, ele parece que faz uma distinção. Uma coisa é a união das pessoas numa igreja local, numa estrutura. E a outra coisa é o fato de que a gente está unido a Cristo. E esse estar unido a Cristo e em Cristo é que se constitui a comunhão dos santos. Depois dessas afirmações da palavra de Deus, o cristianismo veio desenvolvendo esse dogma da comunhão dos santos, conhecida pela expressão Communion Sanctorum. Você já deve ter ouvido falar essa expressão. E é a partir do credo apostólico que começa a se construir essa ideia. Parece que, depois das Escrituras, o termo comunhão dos santos aparece pela primeira vez no credo apostólico. E ele vai sendo ali presente até a sua constituição final no século VIII. Isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que todo cristão
de um modo geral, em toda época, em todo lugar, contribui para o bem do corpo de Cristo, para a fé cristã, para a comunhão de todos os cristãos em todos os lugares, para o bem-estar do corpo de Cristo e de tal forma que cada um contribui para o bem e o bem produzido contribui para o crescimento de cada um. Cada pessoa que faz parte desse vínculo forma o que é chamado na doutrina católica o corpo místico de Cristo. Nós evangélicos não usamos essa expressão. Ela não é uma expressão comum na teologia protestante, mas na teologia católica ela está muito viva. A ideia do corpo místico de Jesus, que é essa união, esse fato que nos une como cristãos e cristãs em todas as épocas, em todos os lugares, como um só corpo. Então, eu aqui, como morador da cidade de Niterói, nós aqui, como irmãos em Cristo, moradores de Niterói, estamos unidos às comunidades cristãs em todos os lugares, na África, na América do Norte, na Europa, na Ásia, em todos os lugares, onde tiver um cristão, ali estamos juntos. Ali formamos o corpo de Cristo. E não somente agora, nesse tempo presente, mas os nossos irmãos do século XIX, do século XVII, do século IV, do século I, em todas as épocas. E mais, todos os irmãos e irmãs que vão aceitar Jesus, que vão seguir Jesus, que vão professar a sua fé de Jesus, em Jesus, até Jesus voltar. É uma grande família, é uma grande multidão. Nós formamos essa ideia. Por isso que a teologia católica utiliza a expressão corpo místico de Cristo. Porque é um mistério. Essa união, ela é um mistério. Não sei se você já passou por isso. Eu visitei a cidade de Havana, em Cuba, e me disseram que lá em Havana os cristãos eram perseguidos, que não podiam professar a sua fé livremente. E eu fui com essa ideia equivocada para conhecer. Fui com um grupo de pastores da Convenção Batista Brasileira, junto com a Junta de Missões Mundiais. E quando chegamos ali, fomos recebidos por um grupo abençoado de irmãos e irmãs, num seminário teológico batista, junto com uma igreja batista que se reunia ali com muita alegria. Eu tive o privilégio de conhecer 2 igrejas batistas, de pregar ali, de ver conversões ali, de trocar ideias com os pastores daquelas igrejas, de abençoar vidas e muito mais, de ser abençoado. Tive um privilégio a mais de tomar o café cubano, aquele café de Havana, fortíssimo, e pedia para colocar água para poder chegar no ponto que eu estava acostumado. Mas foi um privilégio saber que ali meus irmãos e irmãs professavam a mesma fé em Jesus, estávamos unidos pela fé em Jesus. Que bênção que é para nós. Eu fiquei hospedado numa das casas que eu fiquei hospedado, era um casal muito simpático, de um pastor da Assembleia de Deus, lá de Havana, casado com uma irmã que era da Igreja Batista. E que casal maravilhoso, que bênção que ele foi. Naquele tempo, aquele irmão teve o cuidado de preparar um presente para mim. Ele passou 3 dias cozinhando um doce de leite para que eu pudesse trazer. Ele não sabia como me agradar, mas ele disse, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E ele juntou os materiais, ele trabalhou, eu via ele indo para lá, indo para cá, juntando querosene, juntando fogareiro, juntando coisas, e produziu um maravilhoso doce de leite que eu trouxe para minha casa, como essa lembrança da visita a Havana. Que bênção que foi! É isso que é a igreja. A igreja, quando está reunida, ela expressa a sua fé do seu jeito, dentro da sua cultura, e isso faz com que todos nós estejamos juntos. Cada cristão é alguém que faz parte desse corpo. E esse fato é aquilo que nos santifica, é o que nos faz santos. Santos no sentido especial, de alguém separado por Deus, alguém consagrado a Deus. Não quer dizer que seja perfeitos. Quem acha que santo é o certinho, está enganado. O santo é aquele que consagrou a sua vida para Deus.
é aquele que entregou-se a viver a vontade de Deus no seu tempo, na sua cultura, na sua comunidade, com a sua família. Esse é o santo. Cada cristão é alguém santificado por Cristo e compõe a grande família de Cristo, que está organizada em diferentes estados espirituais. O dogma da comunhão dos santos, ele tem um conceito muito interessante que eu vou aproveitar aqui e adaptar para nós. Nós não vamos seguir o dogma literalmente, porque ele não diz respeito à nossa fé. Mas o dogma tem alguns conceitos, né, sobre como que a igreja se constitui. Então, por exemplo, a igreja ela se constitui de dois modos. O dogma fala de três, mas eu vou respeitar essa diversidade doutrinária e vou levar em consideração apenas dois. O terceiro fala do purgatório, a chamada igreja purgante, que é aquela igreja formada por aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus e que morreram. Eu não posso falar sobre isso porque eu não sei o que aconteceu com essas pessoas. Eu não posso fazer juízo sobre essas decisões. Essa é uma área de Jesus. Eles estão agora sob os cuidados de Deus. Quem faleceu, seja crente, seja não crente, seja de uma religião, seja de outro, não é objeto de juízo da igreja. Ele é objeto do cuidado divino. Se faleceu, amém, graças a Deus, teve uma vida que glorificou. Você aí que tem um parente que deve ter vivido uma vida distante do Evangelho e faleceu fora do Evangelho, não julgue essa pessoa se ela está no céu ou se está no inferno. Ela está no cuidado de Deus. Essa é a maneira que eu entendo. E eu não posso estabelecer nenhum juízo de valor, porque eu não fui lá para ver e ninguém foi lá para ver quem está lá e quem não está. Ok, gente? Então vamos superar essa neura, né, de achar que a pessoa morreu e está lá pagando seus pecados. Eu não posso dizer isso. Tomara que não. Embora exista um inferno, embora exista uma promessa divina, mas eu não posso usar isso como regra para julgar quem eventualmente faleceu. O ladrão da cruz poderia ser um deles, mas teve um que se converteu e o outro não. Quem foi salvo e quem não foi salvo, não posso dizer. Mas eu posso dizer que até o último momento da vida, o Senhor sempre dá uma nova chance para que as pessoas reflitam sobre seus atos e tomem suas decisões, façam suas escolhas. Então é por isso que não podemos julgar, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Um dia vocês me cobrem sobre essa ideia, né? Sobre salvação, porque isso é muito importante para a gente entender. Tem muita gente que sofre lembrando do seu filho, lembrando do pai, lembrando da mãe, que se converteu fora faleceu fora do Evangelho. E nós não podemos julgar sobre isso. Por favor, meu irmão, minha irmã, se você é alguém que sofre com esse tipo de lembrança, esse tipo de pensamento, ele não é correspondente a uma teologia bíblica. A teologia bíblica verdadeira, aquela saudável, aquela que vem das Escrituras, diz que essa área só quem pode atuar é Deus. Só Ele pode determinar quem é salvo e quem não é. Eu não posso. Ninguém pode. E nem mesmo a gente pode fazer diagnósticos sobre esta área, para dizer quem foi e quem não foi, ok? Relaxa, descansa. Moody tinha uma palavra muito interessante sobre isso. Deixa eu completar somente o raciocínio para a gente voltar à nossa mensagem. Moody tinha uma mensagem muito interessante sobre isso. Ele dizia que quando nós formos para o céu, nós teremos 3 surpresas. A primeira é a que nós estaremos lá. A segunda é o fato de que muita gente que eu achei que não poderia estar lá, vai estar. E a terceira é aquela que diz que muita gente que eu acreditava que teria tudo para estar no céu e não está.
São as 3 surpresas sobre a vida além da morte. A vida no céu. A primeira, acreditar que eu estarei lá. O fato de eu estar lá já será uma grande surpresa. A segunda, acreditar que pessoas que eu achava que não tinha nada a ver com o céu estarão lá. E a terceira, acreditar que aquelas pessoas que eu julgava que tinha tudo para ser uma santa, para ir para o céu sem pagar pedágio, não vai estar. Então, descansa. Essa é uma resposta que só vamos ter quando chegarmos no céu. Amém? Está no cuidado de Deus, viu, meu irmão, minha irmã, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus parentes, que você tenha essa dúvida no coração, entrega nas mãos de Deus, deixa Deus cuidar, mas entrega a sua vida também, para que você também possa ter essa atenção divina de maneira consciente. Voltando então para a nossa reflexão, vamos falar sobre o que o dogma católico, o dogma cristão mais primitivo, fala sobre as formas de existência da igreja que compõem a comunhão dos santos. 2 que nos interessam. A primeira é a igreja chamada militante. A conhecida igreja visível, formada por todos os cristãos, em todas as partes, em todo o tempo, que será reunida na eternidade com a segunda vinda de Cristo. É a igreja universal, a igreja formada por todas as pessoas. E o segundo tipo, o segundo modo, é a igreja triunfante, que é aquela igreja invisível que nós não conseguimos ver, que é essa igreja que está aí existente de alguma forma para que a gente possa saber que estamos unidos uns aos outros para servirmos a Jesus. Há um texto na palavra de Deus que lembra muito bem isso. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a ideia dessa igreja invisível, que ninguém vê, que a gente não sabe identificar, mas nós saberemos reconhecer quando estivermos lá no céu. Como João, na visão do Apocalipse, fez, que ele, quando teve a visão daquelas figuras de homens vestidos de branco, ele pergunta, quem são esses? Aí o anjo vem e diz, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja invisível, formada pela comunhão dos santos. Crer na existência desse vínculo espiritual entre cristãos de todas as expressões fortalece o sentido de comunhão e aponta para a necessidade de uma afirmação de fé que seja ecumênica. A palavra ecumênica muitas vezes é vista com desconfiança por muitos líderes protestantes, mas é preciso a gente entender que aquilo que nos une como cristãos e cristãs em todo o mundo é aquilo que faz a nossa verdadeira comunhão, que completa a nossa comunhão. A palavra ecumênico vem do grego ekoimene, que quer dizer moradores de uma mesma casa. A casa comum. Nós, cristãos e cristãs, somos seguidores do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, embora nos reunamos de formas distintas e em lugares distintos, mas nós somos o corpo de Cristo. Há um pensador que marcou muito a minha vida, e vocês sabem quem é, porque de vez em quando eu cito ele, é o teólogo Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi uma vítima do nazismo e ele trabalhou muito esse conceito da comunhão dos santos. Foi o primeiro estudo que ele desenvolveu, foi a sua tese doutoral, o assunto da sua tese doutoral.
E nesse texto, ele afirma que a comunhão dos santos só pode crescer e se aperfeiçoar a partir de Jesus Cristo. Para Bonhoeffer, Cristo existe no mundo como uma comunidade, de tal modo que a igreja só faz sentido quando ela existe para o outro. Isso é a igreja de Jesus. Não por causa das suas doutrinas, não por causa da sua estrutura, não por causa do seu culto, mas por causa da pessoa de Jesus. Nós não somos seguidores de uma regra, nós não somos seguidores de uma doutrina simplesmente. Nós não somos seguidores de uma prática, somos seguidores de Jesus. E é isso que nos une como cristãos e cristãs. Eu queria apontar aqui, nesse momento, algumas ações que fortalecem esse sentido ecumênico de sermos habitantes, pertencentes a uma casa comum como cristãos e cristãs, como é a casa de Jesus, ou a mansão celestial que ele está preparando no céu para todos nós. São 3 ações, simplesmente, que fazem com que a gente se aproxime uns dos outros. E eu acho que eu e você podemos fazer isso. A primeira diz respeito à oração. Nós precisamos orar por todos os santos. A prática da oração por todos os santos é algo que todos nós, como cristãos e cristãs, podemos desenvolver. A vida em Cristo nos conduz a sentir a dor e as alegrias do outro, a sofrer junto com aqueles que estão vivendo em lugares de guerra, a gente sentir a dor daqueles que estão passando fome, a sentir a dor daqueles que estão sendo perseguidos, a sentir a dor daqueles que têm que se migrar dos seus lugares para procurar refúgio para as suas vidas. O texto de Efésios, capítulo 4, verso 3 diz, Efésios 6, verso 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore por aquelas comunidades que estão debaixo de violência. Ali tem irmãos e irmãs, tem comunidades de fé ali inseridas, onde acontece a violência. Ore por aquelas aldeias que estão sendo vitimadas pela invasão de terras. Ali também tem cristãos e cristãs que estão ali presentes. Ore pelos países que estão em guerra. Ore pelas comunidades, porque ali tem cristãos também sofrendo com aquela dura ameaça, com aqueles duros ataques que estão sendo ali acontecendo. Ore por isso. Outro dia soube de um pastor batista na Ucrânia e soube também de uma comunidade de fé na região da faixa de Gaza. São irmãos e irmãs que a gente precisa orar por eles, por essas pessoas. Soube também de cristãos e cristãs que estavam ali entre as vítimas do terrorismo, que foram sequestradas em Israel. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Precisamos colocar a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Uma segunda ação que fortalece esse sentido ecumênico de pertencermos uns aos outros são as ações solidárias em favor de todos os que sofrem. A vida em Cristo, ela se concretiza através da solidariedade uns com os outros, mas principalmente na solidariedade com o mundo. Eu queria citar um outro texto da palavra de Deus que nos chama para essa dedicação. Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Trabalhando pela paz, pela harmonia entre os povos, pela boa convivência entre todos e todas, através da ação do Espírito Santo na nossa própria vida, que vamos trabalhar por um mundo melhor, um mundo mais justo, onde a graça de Deus possa atingir os corações. Mas, em terceiro lugar, nós podemos falar de uma terceira prática ecumênica que nos ajuda a perceber esse sentido de pertencermos à casa comum. Testemunho público de nossa união com Cristo. O mundo precisa saber
que eu faço as coisas que faço, não por causa somente de uma razão, mas a minha razão é Jesus Cristo. A vida em Cristo é o ponto de partida para uma vida em que todos e todas sejam reconhecidos em sua condição humana, em sua dignidade, em seus direitos, em seus valores, como pertencentes a uma humanidade. Quero deixar também um texto bíblico para a gente pensar sobre isso. Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos ensina a vivermos em guetos. A Bíblia não nos ensina a vivermos em subterfúgios. A Bíblia nos ensina a seguirmos a Jesus como parte de uma grande família, de uma família cósmica, de uma família universal. E é por causa da nossa união com Cristo que somos irmãos uns dos outros. Eu sou o seu irmão e você é minha irmã e irmão exatamente por causa de Jesus Cristo. E nós formamos juntos uma grande família cristã dentro dessa terra comum em que habitamos. Para a gente guardar no nosso coração, deixo com você mais um versículo da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Vamos glorificar a Deus por essa comunhão maravilhosa que nos constitui. E se você ainda não faz parte dessa comunhão de forma ativa, quem sabe essa é a hora. Quem sabe o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta oportunidade, para que você saia dessa mesmice, dessa condição de viver para si mesmo e se abra para que Jesus quer fazer em sua vida. Entregue sua vida para Jesus e viva uma nova vida radiante, influenciada por essa direção que o Espírito Santo quer dar a todos nós. Feche seus olhos, fale com Deus. Se você ainda não fez isso na sua vida, ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Deus quer tocar em seu coração. Deus quer abençoar a sua vida. Ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pela inspiração do Teu Espírito. E continua a falar ao nosso coração e que essa palavra incomode as pessoas para que elas tomem uma decisão de viverem a sua fé de acordo com o ensino de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É um prazer muito grande ter estado com você. Bom, como eu disse no começo desta mensagem, o nosso bairro está com uma atividade que criou dificuldades, que estabeleceu algumas dificuldades para a locomoção. Claro que não é impossível, mas achamos melhor, principalmente por causa das pessoas que moram mais longe, que dependem de ônibus, entendemos que deveríamos fazer a nossa atividade assim virtual. Mas no domingo que vem estaremos juntos. Acompanhe os estudos bíblicos de nossa igreja. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, temos um estudo bíblico à distância aqui no nosso canal do YouTube. E venha nos visitar um dia. Venha conhecer a nossa igreja. Será um grande prazer te receber. E sobre aquele negócio do café lá de Havana, olha, eu acho que a gente tem um café bem melhor aqui para oferecer, compartilhar o café. O famoso café da Orla Oceânica. E nós vamos trocar ideias juntos. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Até a próxima vez. Um bom restinho de domingo para a glória do nosso Deus.